Vamos lá então, hoje é o nosso primeiro dia do nosso desafio de 7 dias, onde eu propus que você fizesse 15 minutos de Pilates diariamente. Para você, enquanto instrutor de Pilates, você profissional que trabalha com movimento, que passa o dia inteiro cuidando dos outros e que muitas vezes não tem tempinho para praticar o Pilates, né? E também para estimular o teu comando verbal, para treinar o teu comando verbal durante esses 7 dias. Vamos começar então. Para começar esse desafio, eu escolhi que a gente pegasse uma caixa, ou uma cadeira, ou qualquer outro banco, enfim, e que a gente pensasse em trabalhar com o bastão. Então, a minha proposta para você é trabalhar todo dia com um posicionamento diferente e com um acessório diferente. Esse bastão pode ser facilmente usado ou trocado por um cabo de vassoura, por exemplo, se assim você não tiver, tá? Então, sem carga, com um posicionamento adequado, você vai começar o seu atendimento pedindo respiração. É assim que eu faço no meu dia a dia. Então, bastão na mão, sem fazer força, com o braço relaxado, inspira e solta o ar. E faz isso por algumas vezes. Inspira e solta o ar. Algumas respirações depois, vou ensinar meu cliente, o teu cliente ou você mesmo, a tracionar esse bastão para fora durante a expiração. Então vamos inspirar. E quando soltar o ar, traciona o bastão para fora, como se você quisesse separar as pontas do bastão. O tempo da sua expiração precisa ser exatamente o tempo da sua contração, para estimular o controle do movimento durante a expiração e a ativação abdominal. Então, inspira e solta o ar. E solta. 2, 3. Mantém o encaixe de ombro. 4. Ativação da costela. 5. Contração abdominal. 6. Firma os quadris. 7. Ativa glúteo. 8. Firma os membros inferiores. 9. E firma os teus pés como raízes. 10. Finalizada essa respiração e todo esse controle corporal através da respiração, do movimento isométrico, de consciência corporal, de crescimento axial, a gente vai começar com um movimento mais dinâmico. Então, trouxe os pés um pouquinho mais para frente da caixa, bastão na altura da canela. Eu vou subir e descer esse bastão. Manter a respiração livre. 2. Inspira. 3. Solta esse ar. Respira. 4. 5. Mantém o tronco firme, sem balançar a cabeça. 6. Perceba que o meu cotovelo está destravado. 7. Não estica muito o braço para não tensionar a trapézio e o elevador da escápula. 8. Respiro. 9. Se o movimento tiver de qualidade, você pode fazer mais de 10 aqui, não tem problema nenhum. Finalizou. Vou trazer de volta o bastão para meu abdômen agora. Então, quando eu trouxer o bastão na direção do meu abdômen, eu vou fechar minhas escápulas lá atrás, como se você estivesse apertando a caneta Bic lá atrás. Cotovelos apontados para a parede. Empurra e traz de volta, esmagando as escápulas. 2. Esmagou. 3. E esmaga lá atrás. 4. 5. 6. 7. 8. 9, mais uma vez, e 10. Agora a gente vai conjugar o movimento de erguer o braço, trazer ele para trás da cabeça para dar um alongamento nessa glenomeral, no peitoral e melhorar a mobilidade da cintura escapular. Então vamos lá. Então segura mais nas bordas do bastão se assim for necessário, tá? Ergue o bastão, traz para trás da nuca, ergue de novo, devolve para a canela. Mantenha a respiração livre. O foco aqui agora é manter o tronco firme, estável, abdômen contraído, glúteo firme
Enquanto eu mobilizo a articulação, cintura escapular, todo o ombro, faço um movimento controlado, respirando, força, ergue o bastão, traz por trás da cabeça, volta o bastão para cima e desce. 4 e 3, mantém a respiração, força, 2 e mais uma vez, 1. Mantém o bastão aqui atrás, vamos trabalhar com rotações de tronco agora. Mantém o abdômen livre, eu quero amplitude de movimento. Então, se eu contrair o abdômen, eu não vou rodar o que eu preciso. Então, eu vou rodar para o lado direito, tá? Aqui eu estou fazendo uma leve pressão no bastão, contralateral minha nuca. Então, eu estou empurrando ele contra a minha nuca de maneira leve, para não causar desconforto. Roda para a direita, volta. Roda para a esquerda, volta. Vou fazer 5 movimentos com esse retorno à posição inicial. E 2, 3. Perceba que meu tronco está esticado. 4. E minhas pernas se movem o mínimo possível. 4. Eu rodo no meu eixo. Imagina um parafuso desparafusando para cima. 5. Agora eu vou rodar mais 5 sem fazer essa paradinha no meio, tá? Então eu venho para a direita tudo que eu posso, rodo direto para a esquerda e eu olho, perceba que a minha cabeça, ela olha para onde eu estou indo, tá? E as minhas pernas agora se movem um pouquinho mais para eu ter essa liberdade de movimento e fazer um movimento de rotação, mantendo a postura reta, mas dando liberdade para minha coluna. Ok. O próximo movimento agora é a inclinação lateral. Para que a inclinação lateral aconteça, eu preciso manter os meus braços um pouco mais acima da cabeça, porém destravados, tá? Então, mantenho destravado o braço esquerdo vai puxar o bastão para o lado esquerdo, ó, e volta. Perceba que o movimento também é curto, o movimento não é muito longo. Então, eu puxo o bastão para o lado esquerdo e volto. Por quê? Porque os bumbuns não podem sair do estofado, os pés não podem sair do chão. Então, é um movimento lateral de coluna torácica e um pouquinho da lombar, para o lado apenas. Então, o meu braço esquerdo puxa o bastão para a esquerda. Perceba também que o bastão se mantém na altura da minha cabeça. E um comando que eu gosto de dar é: imagina que tem uma parede na frente e outra atrás de ti. Eu tenho que dobrar para o lado, voltar para o eixo. Dobrar para o lado, voltar para o eixo. E não tem outro lugar para tu ir. Só pode ir se for para o lado. Porque tem parede na frente e parede atrás, lembra? Então vamos para o lado, mantendo o bastão acima da cabeça. E vamos para o lado, e mais uma vez. E vamos para o lado. Eu vou descer um pouquinho o bastão, circular os ombros algumas vezes, para aliviar as tensões que ficam de manter os braços erguidos por um tempo. E agora eu vou fazer do outro lado. Me posicionei na maca, firmo os pés, firmo o bumbum na caixa, braço semiflexionado, braço direito agora. Puxa minha costela para o lado. 2, 3, respira. 4, mantém o bastão acima da cabeça. 5, cresce o pescoço. 6, firma o teu bumbum na caixa. 7, expirando. 8, força. 9, mais uma vez. E 10. Vou baixar o bastão. Então, fiz movimentos de rotação e de inclinação, tá? Agora eu vou trabalhar um pouquinho do manito de maneira isométrica. Como é que é isso? Então, mãos de maneira supinada, segurando no bastão. Você vai trazer o braço e vai colar na sua costela. Imagina que tem uma asa fechada. Então, fecha as asas, estufa o peito. Inspira. Na expiração, traciona o bastão para fora, esmagando as asas contra as tuas costelas. Inspira. E expirando, traçando o bastão para fora, aperta os braços contra as costelas. Inspira. Solta o ar. Solta. Mais 3. Mais 2. Mais 1. Maravilha. Agora eu vou continuar trabalhando alguns movimentos de coluna, só que agora para frente. O bastão vai começar na altura do meu pé, então eu vou enrolar minha coluna para frente como se eu fosse cheirar o chão, tá?
E eu vou desenrolar minha coluna lá pela pelve, empilhando uma vértebra em cima da outra até esticar o braço para o teto. Então, eu vou enrolando a minha coluna, vértebra por vértebra, a mão chega lá no pé, o bastão chega no pé. Desenrola a coluna pela lombar, empilha as vértebras uma em cima da outra, encaixou a escápula, o bastão sobe por cima da cabeça. Perceba que o movimento acontece na pelve. Então, eu escondo o bumbum, já enrolei a coluna. No que eu enrolo a coluna agora, eu vou descendo o bastão e descendo o tronco junto com ele. E o bastão termina o movimento chegando no pé. Desenrola a coluna vértebra por vértebra. Quando eu alinho a minha escápula, o bastão sobe e minha cabeça olha para frente. De novo. Enrolou vértebra por vértebra, vai até o chão, desenrola, abre o peito, cresce o pescoço, braço para cima. Enrolou. Desce enrolando, vértebra por vértebra, olha para o umbigo, leva o bastão lá no pé. Desenrola, esconde o bumbum esconde o rabinho entre as pernas, o quadril, abre o peito, encaixa a escápula, subiu. Mais uma vez, enrolou, desce o bastão lá no pé. Desenrola a coluna, vai empilhando uma vértebra em cima da outra, abre o peito, cresce o bastão. Mais uma vez, enrola, desce, desenrola aí, cresce. Maravilha. Eu vou me posicionar agora de lado para você, tá? Vou ficar desse lado aqui. Pra gente trabalhar alguns rolamentos de coluna para trás. Então, segurar o bastão aqui, tô com a ponta dele um pouquinho mais para lá, porque eu tô pertinho da parede, tá? Então a gente vai. Primeiro começar com a coluna reta, olhar para o umbigo e enrolar a coluna para trás, como se fosse deitar na caixa. Ó. E volta, abre o peito, cresce o pescoço, arruma a postura. De novo, 2. Esse enroladinho que você fez anteriormente, você tá agora para trás. 3. Firma o teu pé no chão. O olhar direciona o movimento. Olha para o que tu quer fazer. 4. Olha para o umbigo. 5. 6. 7. Cresce o pescoço. 8. 9. Desceu. Mantém o round agora. 10. Ó, vou manter o round, pé firme no chão, abdômen contraído, bumbum espremido. Sobe e desce o bastão. Fica olhando lá pro teu umbigo. 2. Tá vendo que o movimento não é grande? 3. 4. Respiração ativa. 5. Força. Engaja teu corpo. 6. 7. 8. 9. Mais uma vez. 10. Esse posicionamento que eu acabei de fazer se chama posicionamento in round. A gente enrola a coluna para ganhar mobilidade lá na charneira toracolumbar, né, que são as últimas vértebras ali que ligam um segmento da coluna no outro, e para ganhar um pouquinho mais de mobilidade em torácicas retificadas. Desculpa. Agora eu vou trabalhar com você o flat back. O que é o flat back? É manter a coluna reta, tá? Então agora, segurando o bastão ainda, só que agora eu vou mudar um pouquinho a posição da mão, ficar supinada, tá? Encaixa os ombros atrás. Imagina que tu engoliu um cabo de vassoura. Desce reto para trás o que tu consegue manter e volta. Desce reto para trás o que tu consegue manter e 2. Desce reto para trás o que tu consegue manter. 3. Desce reto para trás o que tu consegue manter. 4. 5. Mantém a ativação das escápulas, super importante. 6. Perceba que meu olhar agora não enrola, ó. Imagina o teu olhar como um raio laser que quer cortar a parede, ó. 8. Respira. 9. Nada de fazer apneia. Ficou no 10. Mantém. Escápula lá atrás. Esmaguei. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Aponta o cotovelo. 7. Cotovelo bem para trás. 8. Aponta o cotovelo. 9. E mais uma vez. 10. Maravilha. Retornei à posição inicial agora. Você percebeu que eu direcionei mais os movimentos para abdômen, para controle de tronco, para crescimento axial e para membro superior. Eu vou finalizar agora a nossa sequência de exercícios colocando esse bastão embaixo da coxa. Tá? Então, como no começo, que eu associei respiração com movimento, aqui é o mesmo esquema. Só que agora eu vou empurrar com uma ativaçãozinha mínima, não coisa demais, tá? Não precisa fazer força demais. Eu vou empurrar o bastão contra a minha coxa como se eu quisesse subir o bastão para cima. Qual que é a intenção aqui?
Você sentiu o seu ombro trabalhando, você sentiu o seu corpo crescendo, seu encaixe escapular e toda a sua respiração te ajudando no movimento. De novo, é importante associar a respiração com o movimento e o teu tempo de força isométrica precisa ser parecido com a tua respiração, tá? Então, inspira. Na inspiração, faz força para cima. Mais uma vez. E solta. Se possível, encaixa tuas escápulas e ativa teu serrátil, esmagando essas costelas na direção do teu abdômen. Inspira. E solta. Solta o ar. Mais uma vez. Solta. Mais uma. Muito bem, essa foi a nossa sequência de 15 minutinhos para você, instrutor de Pilates, você profissional do movimento, tirar um tempinho para sentir no teu corpo o que tu quer que os teus alunos, os teus clientes sintam durante as tuas aulas. Participa desse desafio junto comigo, vamos junto, amanhã tem vídeo novo e a proposta é cada dia do desafio, que são 7 dias, eu escolher um acessório e um posicionamento para a gente trabalhar junto com isso. Hoje o foco foi membro superior e abdômen, consciência corporal. Amanhã teremos outro foco e eu quero que você venha comigo nessa jornada de 7 dias.